há dois erros no vídeo feito anteriormente sobre a introdução ao curso básico de econometria e, portanto, há-se a necessidade de corrigir esses erros agora nesse vídeo de errata. Bom, esses erros consistem então em que foi trocado os termos coeficiente linear e coeficiente angular tanto na equação matemática como na equação econométrica, bem como no gráfico da equação matemática e também nos coeficientes do modelo de regressão rodado. Então, naquele vídeo foi falado que beta 1 seria então o coeficiente angular e o beta 2 seria o coeficiente linear. Na realidade, isso foi um equívoco de minha parte, porque na realidade o coeficiente linear é o beta 1 e o coeficiente angular, que é o ângulo de inclinação da reta, é o beta 2, multiplicado então pela variável x, que no presente modelo, presente exemplo, representa então a renda. A diferença entre, como já foi falado, entre o modelo, então está aqui, né, os parâmetros de intercepto e o coeficiente angular. E aí o gráfico, nós temos que o coeficiente angular é o beta 2, que determina então aqui o ângulo da inclinação da reta. E aqui nós temos a equação econométrica e a diferença entre ela e a equação matemática, como já foi falado no vídeo anterior, é a presença desse termo de erro estocástico que a equação matemática ela não inclui porque não considera a inexatidão dos termos. A equação matemática ela considera que há uma previsão, aliás, uma precisão entre os resultados do modelo, tá? E precisão é algo que não há na econometria, apenas a palavra previsão. Então, portanto, aqui na hora da estimação do modelo, nós verificamos que o coeficiente angular é esse valor aqui, esse primeiro valor que nós chamamos de constante. Por que constante? Porque ainda que não haja renda, existe um consumo que deve ser realizado. Portanto, não existe variável que multiplique esse valor, ele é uma constante. E o coeficiente angular, então, é esse segundo valor de 0,72 ou 72%, que multiplica pela variável x, e a variável x representa, então, a renda. Ou seja, o que mostra esse valor de 0,72, que é a inclinação da nossa reta no modelo. Ele diz o seguinte, olha, qual será o impacto, a magnitude do impacto no consumo da população dos Estados Unidos assim que quando é adicionado uma unidade de renda na renda nacional, na renda da população. Ou seja, a variação do consumo em função de uma variação unitária na renda. E o livro do Gujarati também traz esse modelo de regressão aqui, onde ele mostra a reta da regressão, e em torno dessa reta de regressão há esses pontos aqui que são os dados do problema, né? Eles representam, portanto, o consumo em função da renda. E ele mostra que há um ajustamento muito bom. Esse ajustamento muito bom, ele representa que não há necessariamente uma exatidão, mas há uma proximidade muito grande entre os valores reais observados, que são essas bolinhas aqui, e os valores previstos, ou também chamado de valores estimados, tá? Que é o nosso y estimado da equação. Então, para efeito didático, vamos rodar uma regressão linear simples a partir dos dados obtidos que temos no modelo da tabela I.1 e vamos verificar se de fato os dados representam exatamente essa reta ajustada que a gente verifica na introdução do livro do Gujarati, na quinta edição. Então, os dados já estão no programa Stata, basta virmos aqui então na parte de gráficos, né, two-way, gráficos scatter-line, que é do tipo gráfico de dispersão, e aqui a gente vem aqui em criar,
Criar o gráfico básico, exatamente essa opção. Basta apenas então, aliás, temos que colocar as variáveis, a variável y no caso, então é a nossa despesa consumo, que é a variável dependente da variável x, que é a variável renda representada pelo PIB americano. Então basta então acertarmos e darmos um OK, esperarmos, e está processando os dados para plotar o gráfico. O que a gente verifica é exatamente isso, tá? Esse daqui é o gráfico, tá? A linha ou reta de regressão aqui, o modelo não desenha para a gente, o gráfico não desenha, ele desenha apenas as observações, ou seja, os valores observados durante o tempo, e a gente consegue verificar que esses valores, exatamente o que está no livro, é exatamente o que o Stata nos dá aqui, tá? Outra coisa importante que eu gostaria de mostrar, eu estou lendo um livro a respeito da teoria de John Maynard Keynes, é um livro muito antigo, até coloquei um scanner da capa no livro aqui, mas é um livro que eu recomendo a leitura dele para quem conseguir encontrar esse livro. Se eu não me engano, no sebo, no estante virtual, ainda tem algumas unidades dele. O que eu quero mostrar com esse livro é o seguinte: foi falado no vídeo anterior da introdução do nosso curso básico de econometria, aquilo que Keynes falou a respeito da propensão marginal ao consumo, e neste livro eu encontrei um gráfico, um esquema que o autor, o professor Dudley Dillard, ele desenhou a respeito da produção, do rendimento e do consumo, ou seja, da propensão marginal a consumir. Então aqui a gente verifica no eixo horizontal, nós temos uma escala aqui que vai de 0 a 200, e esses valores representam o rendimento em bilhões de dólares. Aqui a gente pode colocar, representar aí o PIB, né, de uma forma muito grotesca, se a gente for fazer um comparativo com aquele exemplo que dá na introdução do livro do Gujarati, e ele faz um paralelo, tá? Essa linha de 45 graus aqui, linha em que o rendimento é igual à produção, a gente verifica que há um crescimento linear e constante do rendimento, a renda vai crescendo. Mas o que ele quer mostrar para a gente é o seguinte, que à medida que esse rendimento vai crescendo, o consumo inicialmente cresce, mas a partir de um certo momento, aqui onde tem essa linha de 100 aqui, ele continua crescendo, ou seja, o consumo, a propensão a consumir, como está aqui, continua crescendo, só que ele cresce a taxas decrescentes, ou seja, o consumo cresce proporcionalmente menor que o crescimento da renda. Olha aqui o rendimento aqui, ele continua crescendo a taxas crescentes, mas em contrapartida o consumo ele continua crescendo, só que agora a taxas decrescentes. Então esse gráfico, esse diagrama simples aqui, ele explica o porquê que as pessoas, homens, mulheres, como está bem claro lá na introdução do livro do Gujarati, quinta edição, o porquê Keynes falou que os homens e as mulheres não consomem todo o seu rendimento. Uma parte desse rendimento é destinada para outras coisas, seja para poupança, seja para investimento, tá? Então o livro é este livro aqui, esse livro, A Teoria Econômica de John Maynard Keynes, um livro bastante antigo. Biblioteca Pioneira de Ciências Sociais, nem sei se ainda existe, e tá aqui a primeira impressão foi de 1948 e essa impressão aqui no Brasil é de 1964. Por enquanto era isso. Nos próximos vídeos daremos continuidade então com os capítulos do livro do Gujarati. Bons estudos.